Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de resultados do quarto trimestre de 2022 da Vivara. Nesse trimestre, assim como no anterior, a companhia vai dedicar 100% do tempo dessa videoconferência à sessão de perguntas e respostas. O vídeo, com os comentários iniciais do Paulo Kruglenski, CEO da companhia, e a análise do desempenho financeiro feita por Otávio Lira, CFO, já está disponível desde ontem e poderá ser acessado a qualquer momento pelo site de RI da Vivara. Para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para os analistas sell-side que cobrem o papel, disponibilizamos a possibilidade de participação ao vivo. Para isso, basta enviar uma mensagem com nome e empresa no ícone Q&A da plataforma, que na sequência faremos a liberação, conforme ordem de entrada. Por padrão da dinâmica, seu nome e a empresa que representa serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo, com áudio e vídeo ligados. Basta aceitar a solicitação no botão que aparecerá na sua tela. Aos demais participantes, orientamos que as perguntas sejam enviadas através do ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Caso sua pergunta não seja respondida durante essa videoconferência, a equipe de relações com investidores entrará em contato posteriormente para sanar suas dúvidas. Apresentando o time da Vivara, temos aqui reunidos, como de costume, o Sr. Paulo Kruglenski, diretor-presidente da companhia, o Sr. Otávio Lira, diretor financeiro, e a Sra. Melina Rodrigues, diretora de Relações com Investidores. Agora, peço que aguardem um minuto enquanto coletamos as perguntas. Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação no nosso call de resultados do quarto trimestre de 2022 aqui. Enquanto a gente coleta as perguntas, queria ratificar algumas mensagens-chave aqui. A gente vem entregando resultados consistentes desde o IPO e esse trimestre não foi diferente. Foi recorde de faturamento, margem, lucro, expansão da empresa. Então, um trimestre que a gente tem muito orgulho dos resultados, um crescimento robusto de faturamento, de forma sustentável, sem descontos, e um crescimento orgânico aqui, tanto em todos os nossos canais. Tá? A gente vê um crescimento não só no faturamento, mas também na rentabilidade. O Otávio apresentou aqui os destaques de todas as linhas e uma expansão significativa do lucro, né? Queria aproveitar esse momento para agradecer toda a equipe da Vivara pela dedicação, pelo empenho, para a gente conseguir chegar nesse resultado maravilhoso. Pode abrir para as perguntas e respostas, tá? A primeira pergunta. Ok, iniciando, a primeira pergunta é do Thiago Macruz, analista sell-side, Itaú. Thiago, enviaremos o comando para que você se conecte conosco ao vivo. Oi, pessoal. Bom, obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelo trimestre, aí, um dos melhores do varejo no quarto tri. Duas aqui do meu lado. A gente viu um patamar de rentabilidade bruta diferente nesse trimestre, um pouco mais alto do que o histórico. Eu queria entender se a gente pode enxergar isso como um patamar novo associado à mudança de mix da companhia na direção da marca Life. E talvez uma segunda pergunta, vocês falam bastante do economics da Life ao longo do tempo, nas conversas. Será que vocês conseguem passar um update para nós do que vocês imaginam ser o economics de uma loja madura da Life hoje? Qual que é a receita potencial? Que tipo de rentabilidade vocês estão enxergando? Esses dois pontos nos ajudariam bastante. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago, pela pergunta. A expansão de Life está sendo muito assertiva aqui para a gente. A curva de maturação, a gente já vinha falando nos outros calls, mas o resultado agora ficou mais claro, que ela vem rampando de uma forma bem acelerada aqui. A gente não sabe aonde ela vai chegar, porque o target é só quando ela realmente estiver madura,
mas a gente está vendo uma performance aqui de terceiro ano no primeiro aqui, né? O ano passado, em média, as lojas faturaram 5,5 milhões aqui, e a gente vê crescimento ainda nessas lojas. Então, dá para dizer que a gente tem esse crescimento aqui mais sustentável para o nosso resultado. Acho que o Otávio pode entrar mais nos detalhes do Economics aqui, a Mel, em relação aos números de Life, mas o que eu posso adiantar aqui é que a gente vê esse ganho de margem aqui já como premissas para esse ano para a gente. Boa, obrigado, Macruz. Acho que adicionando a isso, eu vou começar pelas lojas da Life. Temos 72 lojas no parque, no fechamento de dezembro. São 13 lojas maduras, né, e 59 lojas em maturação. Né, o nível que a gente vê hoje, rodando para essas lojas maduras, foi uma média de faturamento acima de 5 milhões anuais, né, 5,2 milhões, com uma rentabilidade super atraente, né, obviamente em função da margem de produto principalmente. Essas lojas giraram acima de 45% de margem de EBITDA, né, no quatro paredes, né, no four wall, né. E obviamente contribuíram bastante, junto com as lojas de maturação, que também estão ganhando corpo em número e em faturamento, para que a gente apresentasse esse resultado de margem, né. Hoje, refrescando as estimativas com base no realizado, né, dos últimos 12 ou 24 meses para aquelas lojas que têm um pouco mais de estrada, as lojas em maturação apontam hoje para níveis similares de faturamento ao que as maduras da Life, essas 13 lojas que eu acabei de dividir, estão rodando, né? Então, temos hoje, apontando para o terceiro ano, só para ser bem claro, dessas lojas em maturação, um faturamento previsto de acima de 5,2%, até ligeiramente maior, tá? Então, é algo que a gente espera que traga um efeito mais recorrente mesmo para esse patamar de margem. Acho que a relevância do faturamento da Life, né, foram 746 milhões no ano, foram mais de 300 milhões de reais no trimestre, e isso, obviamente, trouxe um efeito, né, esses 5,6 pontos percentuais que a gente ganha de share, né, no TRI contra TRI, e aquela diferença de margem de produtos, né, de quase, né, 17 pontos entre ouro e prata, dado que Life ganhou share principal, dado que Life ganhou share principalmente de joias em ouro nesse período, obviamente estão entrando com mais clareza nos resultados. Acho que, né, não vimos isso antes, né, recapitulando um pouco do filme, porque investimos muito no estoque de joias nos últimos 2 anos. A categoria de joia ouro, né, performou muito bem nesses últimos 2 anos e ofuscou um pouco do crescimento, mesmo que acelerado, que a Life estava tendo, né? Então, joia ganhou share, Life cresceu bastante, mas não tanto quanto joia, né, e nos últimos 2 anos andou um pouco de lado na penetração das nossas vendas, né? Agora, com o benefício de joia já capturado, né, a adição de lojas novas e a maturação das existentes, né, o efeito de tudo isso entra com muito mais clareza, né, nos nossos resultados. Então, sim, tá, é um patamar de margem que a gente espera permanecer, né? Lembrando que o quarto trimestre é um trimestre sazonalmente de margem bruta mais alta, tá? Então não é que vamos girar 71% o ano inteiro, tá? Mas, né, dentro da sazonalidade, estamos num novo patamar de margem em função da penetração da Life aqui na companhia, né? São mais lojas, né, mais uma rodada forte de lojas de expansão prevista para 23, tá? Muito provavelmente, né, para 24 e nos anos à frente, pela dinâmica de retorno, né, e todo, né, essa permanência desse custo de capital mais alto que a gente está vendo. Obviamente, tudo isso dá bastante mais conforto para nós continuarmos a expansão acelerada aqui né, deste canal principalmente, né? Foram mais de 200 milhões, 214 milhões quase de faturamento desse canal da Life, né, 28,6%. No trimestre, batemos mais de 104 milhões de reais de faturamento no canal de lojas, né, standalone da Life, já girando a 33,7% da venda, né, da Life há um ano atrás, isso era 16%. Tá? Então, é aí que a gente está criando relevância, né, e apesar da Life crescer em todos os canais,
É daí da onde surge a maior relevância e o maior efeito que a gente espera para frente. Excelente, pessoal. Acho que só complementando aqui, Macruz, essa expansão de live está sendo muito gratificante para a gente, porque a gente vê lojas que a gente considerava como um cluster BC aqui, com uma performance muito boa, tá? Então, desde Cotia, Piracicaba, Pelotas, Recife, e até estava falando aqui com o time, né? Capim Dourado, em Palmas, são lojas que estão performando super bem, acima do esperado aqui. E aí ele dá uma amplitude de expansão de life muito, muito boa. Tá? Então, não são só esses shoppings que a gente considera BC aqui tendo destaque na penetração. E algo que a gente vê se realizando também nesse começo de ano. Então, tem alguns questionamentos. Life, a gente cresceu muito em relação ao Black Friday, porque Life sempre performou muito bem nessa época. Life também foi muito bem no Natal e continua bem nesse começo de ano aqui. Então, acho que é algo sustentável que veio para ficar aqui. Muito obrigado, pessoal, pelas respostas. Continuando, a próxima pergunta é da Daniela Eiger, analista Sell-Side XP. Daniela, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por gentileza. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada aqui por pegar minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira, eu acho que é um follow-up e um complemento em relação à margem. Primeiro, eu entendo que esse patamar, a gente deve pensar ele como sustentável para frente, margem bruta, mas, na verdade, eu até vejo espaço para que ele continue expandindo, né? À medida que vocês vão expandindo o Life e ela ganhando mais share nas vendas. Então, eu queria só, enfim, confirmar esse entendimento, ou se de repente vocês podem ver um nível como ótimo de margem e investir em preço quando você chegar neles, para que não expanda além dele. E aí conectar isso com margem EBITDA, né? Assim, uma coisa que para mim foi um destaque bastante positivo foi o fato de vocês conseguirem diluir G&A o suficiente para compensar a pressão, né, de despesas dessa expansão que vocês estão tendo. Então, entender se essa dinâmica deve continuar aí para frente e pensar um pouquinho como que vai caminhar essa margem EBITDA ao longo do tempo, principalmente ali desse ano. E aí minha segunda pergunta é mais, talvez, curto prazista, entender. Eu acho que você trouxe já uma pequena cor aí, Paulo, de como está indo a Life nesse início do ano, mas como está saindo esse começo do ano, né? O janeiro tem uma base fraca, mas aí fevereiro talvez um pouco, já tenha um carnaval que atrapalhou um pouco também em termos de fluxo. Então, se vocês puderem trazer um pouco de cor, como está sendo esse início do ano para vocês, acho que seria bem bacana também. Obrigada. Obrigado, Dani. Paulo, deixa eu pegar as de margem e depois você entra falando do ano, dando mais cor para a turma. Acho que a leitura é exatamente essa, Dani, né? Acho que a minha leitura aqui do patamar ser algo que né, mudamos um pouco do patamar já nesse grau, nesse índice de penetração da Life. Obviamente, esse patamar do ano ele é sustentável para a gente, mas com o crescimento, né, com a maturação das lojas, né, das 60 lojas, quase 60 lojas abertas, e as lojas que ainda abriremos nos próximos anos, a penetração de Life, de fato, tende a aumentar nos nossos resultados, e esse efeito que traz benefício aos custos da companhia tendem, obviamente, a continuar impactando os nossos resultados. Então, dito isso, sim, tem espaço para a companhia continuar, né, a apresentar ganhos de margem bruta, expansão de margem bruta nos próximos anos, e mesmo suportando o crescimento com a fábrica nova, né, e adição de estrutura para que a gente, né, suporte todo esse ciclo de crescimento de volume que está por vir ali na fábrica. Então, acho que o ritmo disso, acho que está super dentro das expectativas que dividimos de maneira geral. Acho que é algo, né, entre 50 e 100 vezes para a gente caminhar, né, ao longo desses próximos anos, por ano, né? Acho que é algo razoável para a gente pensar.
tá? E o impacto na margem EBITDA de maneira geral, né? Assim como esse ano praticamente a expansão de margem bruta foi transferida ali para os ganhos operacionais, quer dizer, a alavancagem operacional de G&A de fato ajudou a gente a offsetar a pressão de despesas com vendas. Acho que agora o volume de lojas de maturação acaba entrando em regime ao longo dos anos, né? E dado que a gente não vai mudar muito o patamar de abertura de lojas, né? De número de lojas abertas por ano. Então, isso deverá trazer alguma estabilidade para essa pressão, ou ligeira melhoria para essa pressão que a expansão ainda traz para os nossos negócios, tanto em pessoal, né, mas principalmente em aluguéis. Essa segunda ou as próximas ondas de expansão da Life já não são tão caras em custo de ocupação como foi a primeira rodada, como foram esses últimos 2 anos, tá? Então, isso deve ajudar também a tirar um pouco de pressão dessa linha, mas a gente ainda espera, né, alguma pressão vindo de despesas com vendas, né, por esse e outros motivos também na companhia, principalmente nesse próximo ano, e a gente deverá ver, sim, né, alguma alavancagem operacional vindo de G&A para a gente, né, continuar compensando parte desse efeito. Então, acho que curto versus médio e longo, né? Acho que no curto prazo a nossa intenção e plano aqui é que 2023 seja um ano similar a 22 em termos de tendências, né? A gente ainda espera um ano de crescimento com evolução de rentabilidade, com espaço para alguma evolução de rentabilidade, mesmo ainda investindo, né, no ciclo de sustentação aqui, né? E para os próximos anos, é a continuidade disso. Acho que o efeito da Life é bastante forte. Na fábrica nova, a gente espera ganhar eficiência, porém reinvestindo em qualidade, como a gente falou em algumas oportunidades com vocês. Mas, pura e simplesmente, a penetração da Life vindo mais forte, é daí que vem a maior parte dos ganhos. No médio e longo prazo, talvez com algum ganho adicional de diluição operacional. Então, tem espaço para que essa companhia, né, mude ainda de patamar de margem operacional ou de margem EBITDA, né, na medida em que esses efeitos combinados, né, aconteçam. E aí vou passar para o Paulo para ele dividir um pouco desse comecinho de ano mais animador para nós também. O Otávio já soltou o spoiler aqui do começo do ano, né? Não aguentou o mensageiro das boas notícias. Agora, a gente começou o ano muito, muito bem. Como você comentou, a base de janeiro aqui, a gente tem um crescimento bem expressivo. Passamos pelo carnaval com alguns desafios em relação ao calendário, mas que já se reverteu e em março já apresenta o nosso crescimento aqui. A gente vem com performance acima até do esperado nesse começo de ano e performando super em linha com o último quarter aqui. A gente continua com a mesma preocupação, com diligência em cima do G&A, e no controle de margem e crescimento de margem aqui. Então, é um trimestre que a gente espera que o ano continue tão bom quanto ele para a gente ver a evolução aqui. Acho que independente das mudanças econômicas, cenários políticos, a gente acredita numa performance muito sustentável aqui para 2023. A premissa continua sendo crescer com rentabilidade, né? Acho Exato. que é a mensagem importante. Exato. Foi o que a gente buscou no último trimestre aqui, performar, ter um crescimento com rentabilidade, protegendo as margens, dependendo menos de campanhas, dependendo menos de descontos, e olhando para a marca de forma sustentável. Então, como a gente comentou no Vivara Day, né, o tripé que a gente tem de fábrica, gestão de marcas, do portfólio e ponta, sendo muito diligentes com todos eles aqui. E um ano para a gente buscar a rentabilização de todos os investimentos aqui, né? Acho que o último trimestre foi um trimestre que a gente colheu os resultados de tudo que a gente plantou desde 19 e esse ano a gente vai continuar com essa mesma performance. Excelente. Obrigada e parabéns pelo resultado. Obrigado.
Continuando, a próxima pergunta é do Vinícius Strano, analista Sell-Side, UBS. Vinícius, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Otávio. Bom dia, Melina. Obrigado por pegar minha pergunta. Parabéns aí pelos resultados. Minha pergunta aqui é um pouco na parte de fábrica. Vocês têm investido bastante em capacidade de produção em Manaus, incluindo aí a adição de novos funcionários. Eu queria entender um pouco como está o nível de capacidade fabril hoje, né? Quanto da expansão para o futuro, o que vocês já têm feito hoje consegue suportar? E também queria entender um pouco como que vocês enxergam a posição de estoques, né, evoluindo daqui para frente, e até como que isso se conecta com os benefícios fiscais ali de Manaus. E se eu puder fazer uma outra pergunta aqui, acho que mais para o Paulo, olhando para frente, como que a gente pode pensar em oportunidades de expansão de loja de rua, da Life, e como é que vocês estão enxergando hoje o mercado internacional? Obrigado. Vamos lá, começar aqui pela resposta da fábrica, né? A gente sempre tem que habilitar a fábrica para depois dar o pilar de crescimento, né? A gente não consegue sair abrindo lojas sem estar com a fábrica capacitada para essa expansão. Fez um trabalho muito grande desde o IPO, se não me engano, lá em 2019 nós tínhamos 200 funcionários na fábrica, e ano após ano a gente vem quase que dobrando a quantidade de funcionários na fábrica. Hoje a gente está com 850 funcionários na planta e com uma capacidade produtiva aqui que aguenta 2023, 2024 sem problema algum, né? Quando a gente olha nosso plano de expansão de fábrica, a gente tem o objetivo no segundo semestre de ir para uma nova planta, já pensando no futuro a longo prazo, né? O tamanho do business que vai virar a Vivara, o tamanho do business que vai virar a Life, quais ferramentas sustentáveis a gente tem para habilitar esse crescimento aqui. Então, a gente está buscando não só crescer no parque atual, mas trazendo novas tecnologias. Então, a Helena, no momento do Vivara Day, volto lá, a gente falou bastante de função direta, produção de estamparia, de malhas, trazendo novas tecnologias para a gente conseguir melhorar a participação da fábrica e melhorar a qualidade que já é muito boa, mas sempre a gente buscar parâmetros internacionais olhando para fora, né? Quer passar para o Otávio falar de estoque, depois eu volto aqui para falar um pouco de frentes de expansão. Vamos lá. Vinícius, acho que eu recapitulei um pouco aqui dos investimentos de estoque, né, que fizemos, principalmente na categoria de joias, né? Acho que ao longo dos últimos anos, né, esse efeito foi o principal efeito, né, para o aumento de estoques, principalmente em produtos acabados aqui na companhia, né? Então, acho que nesse patamar de mais de 700 milhões de estoques, a gente tem produto acabado quase batendo 500 milhões, né? Então é a principal componente, né? 480 para ser mais preciso. Então é a principal componente desse estoque que a gente vê e crescendo, né, ainda versus 21. Eu diria que a maior parte da adição de estoques já fizemos. Obviamente, essa linha, nessa velocidade de crescimento que estamos imprimindo, principalmente pela expansão orgânica, ela continua crescendo em termos nominais, né? Ela cresce menos do que cresceu no passado, porque a expansão que virá, né, e já veio neste ano de 22, ela é muito mais pautada em lojas da Life, né, onde o investimento de estoque é muito menor do que uma única loja da Vivara, né, do que uma loja da Vivara. Então, isso ajuda a gente a mostrar, né, uma injeção de capital menor nessa linha ao longo dos anos, tá? E a velocidade de expansão, quer dizer, ela também pesa, esse ritmo de crescimento, a velocidade de expansão, ela também pesa nessa linha, né? Olhando o giro para trás, a gente tem mais de 300 dias de produto acabado na companhia em 2022, ano como um todo, né? E isso é um incremento do giro de estoques que a gente via girando em 21. E, de novo,
fizemos, né, boas apostas em regiões de estoque onde a Vivara eventualmente tinha perdido relevância ao longo dos anos, e basta olhar para o crescimento da categoria ao longo do ano, de quase 20%, né, em 22, especificamente, crescemos muito ao longo de 21 também, e isso trouxe uma massa de receita para nós muito importante, né, e com rentabilidade super atraente. Agora, né, a partir desse ano, nós temos já metas internamente para que a gente comece a diminuir as apostas onde a gente eventualmente acertou um pouco menos, né? Então, temos metas de redução de cobertura aqui principalmente para a categoria de joias, que faremos ao longo do ano de 23, tá? Então, isso obviamente ajuda também a gente a mostrar um incremento menor ano após ano, né, comparativo ao que fizemos, né, nos anos anteriores, tá? Então, acho que a mensagem aqui, em termos de giro, a ideia é que a gente comece a ganhar eficiência daqui para frente nessa gestão, uma vez que o benefício de joias e o maior investimento ali nessa categoria já foi feito, e uma vez que a expansão é principalmente pautada num maior volume de lojas da Life para serem abertas, né? Relacionando isso com benefícios fiscais, na direção da tua pergunta, acho que o volume de benefícios fiscais são drivados principalmente pelo volume de transações entre as nossas subsidiárias, né? A indústria e o varejo. O incremento de estoque que fizemos nos anos anteriores, obviamente impactaram um volume de transação maior entre as companhias, né, que obviamente geram benefícios maiores. Então, quando olhamos para o volume desses benefícios divulgados nas demonstrações financeiras, eles cresceram muito versus o que eram lá atrás, em 2019, por exemplo, né? E a ideia é que esses benefícios, assim como nosso faturamento, né, o efeito desses benefícios nominal dos nossos resultados, ele continuará aumentando, porém, ele, em termos relativos, a ideia é que ele cresça menos na medida em que as atividades entre companhias não crescerão na mesma magnitude que cresceram no ano passado, os anos passados, né, por causa dessa tendência de estocagem, tá? Principalmente. Então, acho que não esperamos nenhum efeito de redução de representatividade deles, né, em termos de rentabilidade, mas obviamente eles crescem um pouco menos nos anos, né, seguintes pelo volume pelo incremento de transações ali, que também é afetado pelo volume da Life, né? O volume da Life, muito volume, pouco ticket unitário, o crescimento em faturamento da Conipa ali, ele é menor, tá? Por consequência. Então, é isso que a gente espera aqui para os próximos anos, para o próximo ano, principalmente. Falando aqui da expansão, primeiro de Life aqui, é legal a gente ver uma marca tão jovem com um resultado tão expressivo aqui e com um potencial de penetração em shoppings ainda não explorado, né? A gente só está em 75 shoppings aqui, e é uma marca que está super bem aceita pelos operadores de shopping e pelo consumidor final. Quando a gente mostrou aqui no vídeo o footprint de Life, né? A Life ela vem performando muito bem desde Manaus até Porto Alegre, e ela segue muito o histórico da Vivara, né? Então, a gente vê aqui para frente um potencial gigante de crescer ainda muito em todos os shoppings do Brasil. A Life é uma marca democrática, jovem, que tem uma inspiração muito boa. Então, dentro dessa expansão, o principal driver de crescimento aqui ainda e por algum tempo vai ser expansão de rua. De shopping, desculpa, expansão de shopping. Expansão de rua aqui, a gente tem o objetivo de fazer um piloto, abrir uma loja, começar a ver como é que vai ser esse modelo, para numa segunda onda de Life aqui fazer essa expansão de rua, não necessariamente em conjunto. A gente tem um objetivo aqui de expandir por rua. Vivara também a gente vem crescendo numa velocidade menor, em virtude do custo de oportunidade aqui, né? Quando você comparar os nossos ROICs de uma expansão quase que
que ainda não foi penetrada de Life e de Vivara. A gente tem os principais shoppings do Brasil para crescer com Life, mas as Vivaras que a gente abriu o ano passado vem performando muito bem dentro do BP. Então, a gente ainda acredita que tem um potencial de Vivara para crescer dentro do Brasil, e um potencial grande. Visto isso, o nosso crescimento orgânico dentro do Brasil vai ser nossa prioridade aqui a curto e médio prazo. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigada, Vini. Continuando, a próxima pergunta é do Eric Huang, analista Sell-Side Santander. Eric, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite por gentileza. Érica, acho que seu microfone está no mudo. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá ótimo. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de fazer as perguntas. Acho que do nosso lado aqui também, olhando um pouquinho para o lado principalmente da nova planta, né? Então, acho que entender aqui um pouquinho como que vocês estão em termos de cabeça ali, olhando para a timeline mesmo, né, de migração, e também pensando um pouco do lado principalmente do lado de eventuais, né, riscos ali atrelados a essa mudança de planta, como que vocês estão preparados também em relação a níveis de estoque, né, se parte desse aumento de estoque que a gente enxerga também já entra talvez com uma certa preparação para esse movimento. E uma segunda, acho que olhando um pouquinho para especificamente Vivara, né, acho que agora que a gente tem também essa maior separação, de certa forma, né, com o avanço aí de Life, com as lojas próprias, entender um pouquinho o que vocês têm visto em termos de oportunidades, né, do lado dessas lojas de Vivara, principalmente nos shoppings onde vocês já estão abrindo ali a loja de Life, em termos de crescimento de vendas, né, em termos de mix mesmo, mais ali pelo lado de Vivara. Obrigado. Vou começar aqui pegando a parte de fábrica, acho que a segunda parte da resposta do Otávio pode tocar. Nosso modelo de negócio trabalha com esse nível de estoque, né? A gente trabalha com indústria e trabalha com varejo. Acho que muitos dos analistas estão acostumados a olhar ou acompanhar modelos de negócio que tem só varejo, então a gente acaba carregando o estoque da indústria e o estoque do varejo. Quando a gente vê dias de estoque, acaba sendo um pouco maior do que a média do varejo em si só, porque a gente acaba trabalhando com dois segmentos. O nosso carregamento de estoque é muito uma oportunidade comercial, tá? A gente está buscando crescer em categorias e nichos que a gente achava que estava com uma performance menor. E o quarto trimestre mostra isso, né? Que essa composição de estoque virou resultado aqui. Foi uma posição acertada nossa aqui. Dentro da mudança de fábrica, pessoal, é uma mudança um pouco mais simples do que talvez a gente esteja imaginando aqui, né? Mudar linhas de produção aos poucos. Então, primeiro mudaria uma parte da linha de prata, depois mudaria uma parte da de relógio, para depois mudar de ouro e aí mudar como um todo. Eu não vejo tanto risco na execução aqui dentro disso no segundo semestre. Comparando aqui, a gente mudou o ano passado a plataforma VTEX, né, de site, e a gente implantou um SAP, né? Então, acho que foram, dentro de potenciais riscos e gestão aqui, foram riscos maiores comparando do que essa mudança da fábrica. É óbvio que esse modelo de negócio nosso, carregar o estoque, diminui ainda mais o risco caso tenha alguma ruptura de itens. Mas dentro do nosso pipe de produção e planejamento está bem controlado aqui. Se quiser complementar aqui, Otávio. Entrando no seu segundo ponto, eu acho que, enfim, a gente vem assistindo uma performance bastante consistente da categoria de maneira geral, né, de joia, como disse, no ano, né, tivemos crescimento de 9,4 dentro de loja. Exatamente. A categoria consolidada mais de 20% ou de 7% no ano, né? E aí entrando um pouco nessa, né, no que a gente viu,
a gente enxerga ainda uma performance consistente de crescimento, né, nas variações ali entre, né, entre os shoppings onde a gente tem ou não tem lojas da Life, nesses 72 pontos de venda agora que estamos presentes. A gente enxerga um crescimento de joia menor nos shoppings onde a gente abriu a loja da Life nesse último trimestre, de algo em torno de um pouco acima de 5%, e um crescimento em torno de 10%, né, da categoria, né, de joia nas lojas da Vivara, onde, né, não abrimos lojas ainda, né. O consolidado da categoria no trimestre está em 7,6%, somando, né, os dois perfis onde temos ou não temos as lojas, aqui é um pouco da diferenciação que a gente tem visto de performance da categoria. Eu acho que, tentando navegar aqui em temas que não comprometam aqui nossa estratégia aqui, né, com concorrência, com tudo, né, a gente tem uma equipe de produto muito focado em desenvolvimento e oportunidades aqui. Então, desde o desenvolvimento do laboratório que a gente está aqui na nossa sede, até feiras internacionais e tendências, a Vivara, por obrigação aqui, tem que ser vanguardista de lançamentos e tendências. Então, sempre a gente está buscando novos produtos para estarem compondo o nosso mix e tecnologias para ocupar espaços que a Vivara ainda não tem ou que o mercado brasileiro ainda não tem, tá? Então, a gente busca, assim, novidades, busca itens novos para complementar esse mix aqui e ter esse espaço. Não posso entrar tanto no detalhe do que a gente está buscando, mas eu estou muito feliz com as entregas desse time até agora e o que está por vir aqui, tá? Acho que tem bastante coisa que você olha fora do Brasil que dá para a gente trabalhar aqui. Se eu puder só complementar rapidinho, acho que assim, o objetivo que a gente tem para esse canal, pensando na estratégia, principalmente na estratégia de live mais fortalecida, a live se materializando de fato como um grande driver de crescimento para frente, acho que o objetivo que a gente tem para a loja Vivara aqui é fortalecer o core, né? É voltar a olhar para a loja Vivara vendendo joia, que é o produto core daquele canal, né? Quando a gente fala isso, a gente deixa de falar de performance de loja Vivara e a gente volta a olhar para a categoria de joia, né? Como é que essa categoria performou? A gente viu um consolidado de loja e e-commerce crescendo quase 10% nesse canal, né, na categoria de joia. Esse crescimento ele tem um efeito de menor participação dos joias em ação, que é o programa de venda direta, que tem uma característica muito forte para vender joia dentro do e-commerce. Essa iniciativa ela perdeu relevância no quarto trimestre, por causa da estratégia de branding, por causa da menor da dependência de cupons que essa venda acaba tendo, e a gente acabou tirando o pé mesmo de cupom, a gente desintoxicou a venda da companhia de desconto. Isso foi uma estratégia pensada, pensando em fortalecimento de marca. Sem dor, né? Sem dor, exato. Então, acho que assim, o crescimento, e aí eu acho que o mais importante quando a gente olha para esse desenvolvimento da categoria de joias, é que foi um crescimento pautado por volume de peças, né? Eu acho que a gente vinha durante os 2 últimos anos, crescendo muito pautado por preço, né? E isso estava impactando o volume de peças vendidas. Então, quando a gente olha para o que a gente fez nesse trimestre, foi um desempenho pautado em volume. A gente cresceu em joias mais de 20%, né, se comparado ao quarto trimestre de 21. Então, eu acho que no final das contas aqui, foi um desempenho para a loja Vivara que a gente ficou bastante satisfeito, né, que ela volta a olhar para o core, é um crescimento saudável, sem dependência de desconto e muito pautado por recomposição de volume, que é super importante para a gente aqui também. Então, acho que é um pouco disso que eu queria complementar. Tá ótimo, super claras as respostas aí. Parabéns pelos resultados. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta é do Guilherme Vilela, analista sell-side de JP Morgan. Guilherme, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por gentileza. Pessoal, tudo bom? Obrigado por pegar as minhas perguntas aqui.
Eu queria tirar uma dúvida sobre a margem bruta. No release vocês comentaram que a maior penetração de Life e o menor nível histórico de perdas contribuíram para esse ganho de margem bruta. Queria perguntar para vocês se vocês pudessem fazer o breakdown do que veio desse mix de Life, do que veio desse nível de perdas, e também o que causou esse nível de perdas, né? A minha segunda pergunta é em relação ao M&A. Como é que está a cabeça de vocês, dado o macro mais fraco, maior taxa de juros? Se vocês veem algum ativo que pode ser complementar no curto prazo. Muito obrigado, pessoal. Gu, vamos lá. Acho que, começando pela primeira, de margem bruta, obrigado pela pergunta, Guilherme. Acho que a gente vem trabalhando bastante ali ao longo do ano, né, para ganhar eficiência na fábrica e para reduzir níveis de perda históricos, né, e não somente isso, como também começamos a trabalhar ao longo do ano, né, em um processo de purificação que fosse mais consistente e que, né, nos deixasse aproveitar inclusive parte da perda que temos no natural do processo produtivo, né, dentro do mês, né, em que ela é gerada. A gente veio ganhando eficiência nisso ao longo desses últimos meses e tivemos uma performance super interessante nesse quarto trimestre, de maneira geral, ao longo dos meses do quarto trimestre, e tivemos o melhor, né, nível de perdas histórico da companhia, né? No breakdown, né, ele foi responsável por aproximadamente, né, 90 vezes da expansão de margem apresentada, tá? O restante sendo principalmente o efeito da própria Life, né, ganhando, né, essa relevância que a gente já falou ao longo do dia de hoje. Então, esse é um processo que rodamos internamente, é um processo que está sendo transferido e melhorado, né, na nova fábrica também, né, com a mudança que ocorrerá ao longo do segundo semestre. Então, é algo que a gente espera, de fato, capturar, né, dentro das melhorias contínuas aqui no nosso negócio, ou já ter capturado ao longo das melhorias contínuas já feitas no nosso negócio, né? A segunda... Acho que lembrando só que é um processo recorrente, né? Não é um efeito anual. Não paramos de fazer, né? A gente continua fazendo essa purificação ao longo dos meses, então ele é uma melhoria de processo que trouxe um efeito relevante nesse quarto trimestre, mas que ele é recorrente. A gente rodava um nível de perda perto de 2% da receita, a gente deve passar a rodar mais perto de 1 e alguma coisa em níveis recorrentes para frente, tá? Começamos as atividades ali em meados do terceiro trimestre e a gente foi ganhar velocidade no quarto, de fato, né, no processo melhorado que temos. Acho que dentro desse processo de fábrica a gente teve uma melhoria em relação a toda a linha de produção. Lá no começo do ano a gente falou de consultores internacionais que trabalharam em grandes cadeias, vindo trabalhar com a gente, prestando consultorias. A gente trouxe algumas pessoas de outras fábricas do Brasil que conhecem, têm extrema destreza na gestão de joias, mas a adição do nosso time que está estabilizado aqui no desenvolvimento de produto. Eu acho que olhar para fazer mais e melhor assim é algo que a gente vem buscando aí nos últimos 2 anos que a gente vem falando, mas no último quarto aqui já vem colhendo frutos aqui. Falando um pouco do mercado aqui, entrando em M&A, a gente vê um mercado de joias aqui que a gente, como Vivara, ainda não atende, como Vivara, como Life, que é um mercado a mais aqui durante os últimos anos. A gente viu um mercado de 2 bi para cima, de 1,5 bi para baixo da Vivara, também que a gente não atua, quase um mercado de 3,5 bi, que pode haver uma oportunidade aqui para consolidação. Para o curto prazo, a gente está olhando muito na expansão de Life e expansão de Vivara, tá? A gente tem um caminho muito grande para crescer aqui. As lojas próprias Life, essas 72 lojas do ano passado representaram quase 300 milhões de faturamento, sendo que muitas delas, ou grande parte do parque, não tem nenhum ano formado aqui.
Então, a gente tem uma expansão muito grande para fazer de Life, é o que o time da Vivara está focado aqui, é o que nosso time está olhando para esse ano. Perfeito, pessoal. Muito obrigado, viu? Continuando, a próxima pergunta é do Vinícius Preto, analista Sell-Side, Bank of America. Vinícius, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite por gentileza. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Parabéns por mais esse resultado e obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria tocar em 2 pontos de competição e também de expansão. Com esse macro um pouco mais difícil que a gente vem acompanhando, vocês têm visto alguma mudança na postura competitiva da concorrência em relação à promoção, precificação? E também na parte de expansão, se isso tem beneficiado de alguma forma a disponibilidade de pontos para a expansão da Life e também o nível de aluguel negociado? Obrigado. Vamos lá, a gente pode falar aqui primeiro de concorrência. Acho que tem 2 níveis de concorrência que a gente tem que ver, né? Na parte de joalheria, a gente sente ainda a concorrência fragilizada e com a expansão de Life tomando espaço, a gente vem ganhando market share. Então, dentro de joias, a gente está ganhando market share, algum outro concorrente está sentindo aqui, e a gente não vê nenhuma joalheria com uma expansão tão acelerada aqui. Exemplo, Pandora, né, que está fazendo um trabalho muito bom na Europa, em alguns países da América Latina, mas no Brasil a gente vê uma retração da operação. E aí olhar a concorrência de uma outra forma, que é aqui lembrando que o nosso produto é presenteável, né? A gente compete com celulares, a gente compete com perfumes, a gente compete com moda, compete até com chocolate, né? Então, o ticket que a Life, a Vivara entra aqui, a gente é muito lembrado nos eventos. E aí é um mercado muito maior do que o mercado de joalheria, né? É um mercado de presenteável. Colocando esse insight aqui para todo mundo começar a pensar, né, a Life e a Vivara como uma solução de compra em presentes, né? Tanto nos eventos de aniversários, quanto em bar mitzvahs, primeira comunhão, casamento, a gente vê a Vivara e a Life entrando nesse segmento. E aí eu vejo um mercado de presenteáveis que vem de um histórico de desconto para performar no e-commerce e de cupons, e que agora com a abertura de shopping sente um pouquinho aí sair dessa alta rotação aqui, né? Você sempre fazer venda em cima de desconto e cupom é você trabalhar com motor em alta rotação. E aí essa parte que a Vivara fez dentro do mercado de presenteáveis como um todo, de fazer esse detox de promoção, foi muito acertado lá no passado. Eu acho que as marcas como um todo vão ter que fazer isso agora para frente. Eu colocaria também, assim, na dinâmica de competição, eu acho que assim, a gente já observa, né, ao longo dos últimos 2 anos e meio, enfim, boa parte desses players, né, mais nichados, né, na alta joalheria, né, entre outras companhias talvez um pouco maiores, né, tendo alguma dificuldade para crescer, né, ou para voltar a vender de forma mais relevante no pós-pandemia, em função da mudança de patamar do preço do ouro, né, e principalmente. Então, ficou muito mais caro, a reposição de estoque ficou muito mais cara, né, e o crescer de forma acelerada também, né? Então, ficou mais caro para todo mundo, né, inclusive nós. E aqueles com menos disponibilidade de capital, de fato, né, fica tudo proporcionalmente mais custoso nesse sentido. Somado a isso, né, agora a gente, né, acho que desde acontecimentos do início do ano, né, e até os mais recentes, estamos vendo uma restrição de crédito na praça maior, né? Para, né, o varejo de forma geral, acho que, né, para os setores de forma geral, os bancos, né, estão um pouco mais avessos a risco e também, né, talvez excluem as perdas que tiveram, né, no passado. Então, né, o mercado está mais restrito e o mercado de crédito está mais caro.
né? E isso, obviamente, pode impactar esses players um pouco menores, em virtude de um balanço talvez um pouco menos saudável, né? O mercado de joalheria é um mercado rentável, a gente sempre diz que as empresas, por menores que sejam, né, essas mais nichadas, né, apesar do diferencial de tamanho em relação à Vivara, elas têm um equilíbrio de margens grande, né, e também um balanço razoavelmente saudável, né? No passado, foi preciso alguma alavancagem para sobreviver, né? Para financiar a sustentação das vendas, não para sobreviver, né? E agora tudo isso ficou ainda pior, né? Então, acho que alguma dificuldade adicional, acho que nada ainda que a gente possa observar no ponto de venda, mas alguma dificuldade adicional nesse ano a turma vai ter, né? E acho que precisamos estar aqui para monitorar com mais calma. No seu segundo ponto, Vinícius, né, na expansão, disponibilidade de pontos, né, o que esse efeito, esse cenário macro possa estar afetando ali, eu acho que a gente ainda não sentiu, né, um impacto maior nesse sentido, né? Acho que dos anos passados para cá, acho que toda aquela oportunidade de disponibilidade adicional de pontos que, né, tivemos em virtude da pandemia, ou de maiores dificuldades de alguns que de outros setores do varejo, né, acabaram não aguentando, ou serviços, essa oportunidade maior, né, ela não existe mais, né? O que a gente está sentindo é que, na medida em que a Life ganha mais relevância e mais força como marca, né, a gente tem um metro quadrado super produtivo, né, e que é super interessante para shoppings, né? Então, a aceitação da Life como um todo para esses novos pontos de venda onde temos buscado, eu acho que a gente tem sentido alguma facilidade adicional no executar esse plano de expansão nosso, tá? Não acho que nenhuma mudança transformacional em termos de custo, acho que a mudança de custo aqui, de ocupação que eu mencionei mais cedo aqui no call, é muito mais em função do perfil do shopping que a gente está entrando, né? E não, na verdade, por nenhuma dificuldade maior que os players possam estar sentindo. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, e parabéns mais uma vez. Obrigado. A gente tinha uma pergunta no chat aqui, mas já respondemos elas em outras interações. Acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Quer encerrar, Paulo? Pode falar. Legal, pessoal. Palavras finais aqui. Agradecer ao time da Vivara, agradecer todo o resultado, a atenção de vocês. O time continua focado aqui para entregar os melhores resultados em 2023. E qualquer dúvida, sugestão aqui, fala comigo, Romel, Otávio, está à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Gente. Bom dia. Bom dia. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Encerramos a videoconferência de resultados da Vivara. Muito obrigado aos participantes e tenham um excelente dia.